para a gente poder entender por completo a filosofia moderna, a gente precisa entender a magnitude da revolução científica do século XVII, certo? Essa revolução científica ela foi não encabeçada, mas houve a possibilidade dela por conta de dois pensadores. O primeiro é o Nicolau Copérnico e posterior a ele é o Galileu Galilei. Esses dois são bem famosos, né, na ciência e na filosofia. Esses dois caras, eles tiraram o centro do universo de onde a gente acreditava que ele era. Acreditávamos que o centro do universo, na verdade, era a Terra, né? O que sabe-se hoje que é errado. O centro do universo é o Sol. E esses dois pensadores, o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, eles foram os primeiros a pensar dessa forma. Inclusive foram ameaçados pela Igreja Católica, que na época ainda tinha certo poder, mas eles conseguiram provar essa teoria, né? Essa teoria heliocêntrica, de que o Sol na verdade é o centro do universo. E hoje, como eu já tinha dito, a gente tem a certeza disso. Existem aqueles movimentos que a gente estuda na geografia, rotação e translação, e por aí vai, né? Aí, no meio disso tudo, nasce-se um novo tipo de douto, um novo tipo de pensador, que é o cientista. E esse pensador, o cientista, ele busca uma concepção, sabe, mais factual, uma necessidade de se fazer observações sem o uso de pré-noções, sem o uso de preconceito. As observações feitas pelos cientistas seriam justamente a quebra daquele argumento de autoridade. Não é porque você é uma autoridade, né, que você é um rei ou qualquer coisa, que você falar é um fato. Não é assim. Os cientistas, eles buscariam de fato processar os fatos, né, processar os fatos históricos, né, e naturais, sem o uso das pré-noções, como eu já tinha explicado, né. Nasce também dessa revolução científica a necessidade de se construir um caminho seguro para atingir um resultado seguro. Isso a gente chama de método científico. E a ciência, ela toma forma como o domínio da natureza, como uma explicação acerca dos fenômenos naturais, né? E aí, depois disso, criaram-se duas vertentes de pensamento. Um eu já expliquei, mas vou explicar de novo. E um eu não falei ainda, que são o empirismo, lembram lá do John Locke, e o racionalismo. Gente, o empirismo e o racionalismo, eles não nascem na Idade Moderna. O empirismo e o racionalismo, eles nascem lá na Grécia Antiga, no período clássico. Platão, ele era um grande racionalista e Aristóteles foi um grande empirista. Aristóteles, de fato, foi o primeiro grande cientista do mundo, né? Ao menos do mundo ocidental. O empirismo, como eu já tinha dito a vocês, ele diz respeito ao conhecimento gerado através das experiências sensíveis. É o que a gente chamaria de a posteriori, né? Enquanto o racionalismo, ele diz respeito ao conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? Conhecimento inato é aquele conhecimento que nasce com os homens. Por exemplo, o homem nasce sabendo quem ele é, o que ele faz, o que ele precisa fazer, o que é certo e o que é errado. A gente sabe que isso é só uma via de pensamento, certo? Ele não é exatamente o que acontece, até porque a gente sabe que a gente nasce sabendo de absolutamente nada, tudo vai sendo construído ao longo do tempo. Esse conhecimento racionalista inato, ele é chamado de conhecimento a priori, certo? Deu para entender até aqui? Beleza, vamos continuar, né? E aí eu vou falar para vocês aqui dois pensadores empiristas. Gente, o Francis Bacon, ele é um dos primeiros pensadores empiristas e apesar dele ser empirista, ele é lógico e bastante radical. Esse cara, ele criou um método científico indutivo. Como assim um método científico indutivo? Esse método científico indutivo dele diz respeito a você partir das particularidades, certo? Porque sempre existem aqueles casos particulares. Em verdade, todos os casos são particulares. Primeiro você vai partir daqueles casos particulares e depois você vai alcançar aqueles casos gerais, a geralidade, né? Para assim você poder indicar todas as vezes que um fenômeno ocorre e todas as vezes que um fenômeno não ocorre.
É muito importante você entender isso na visão do Francis Bacon, porque ele foi um dos primeiros a criar um método verdadeiramente científico, um método de partir daquela visão particular para atingir uma visão geral e atingir a ideia, né, de acontecimento do fenômeno, quando o fenômeno acontece e quando o fenômeno não acontece, todas as vezes que acontece e todas as vezes que ele não acontece. E ele foi um grande crítico das antecipações, daquelas pré-noções, como eu já tinha dito a vocês, né? É uma característica da ciência do século XVII, né? Assim como da ciência de hoje. Mas no século XVII ela estava nascendo, né? As antecipações, ele é um grande crítico dessas antecipações, como eu já disse, e ele intitulou isso de ídolos. Gente, são 4 ídolos, né? Eu não sei se vale muito a pena citá-los, porque raramente eles caem no Enem, é muito difícil. E dificilmente também eles vão cair na prova, até porque é uma questão meio complicada, mas eu vou citar minimamente 2 aqui, que eu acho importante. É o ídolo da tribo. O que é o ídolo da tribo? Seria basicamente aquela crença, aquela pré-noção ingênua nos nossos sentidos, até porque a gente sabe que os nossos sentidos eles nos enganam. Às vezes o que a gente escuta não é verdadeiramente o que foi falado, às vezes o que a gente vê não é verdadeiramente o que aconteceu, sabe? Então não se pode colocar os sentidos acima de tudo, é preciso balancear ali com a razão. A gente sabe que a filosofia moderna ela é uma filosofia racional, trabalha muito acima da razão. E o outro é o ídolo da caverna. Isso aqui é uma clara menção, né, à alegoria da caverna de Platão. Esse ídolo da caverna, ele diz respeito a gente tomar o particular como universal. Vocês lembram que o Francis Bacon, ele trabalha no método indutivo dele, na crença, primeiro para você investigar o particular, para depois chegar-se ao geral. Você não pode tomar o particular como universal. Isso não pode acontecer, certo? O outro pensador muito importante é o David Hume, também é um empirista. O David Hume ele é um grande crítico de Bacon, ele não acredita nesse método indutivo tradicional dele, certo? E para ele, essas relações de causa e efeito, elas são fruto do nosso hábito. O hábito é basicamente essa nossa predisposição em acreditar numa coisa, em tornar universal algo particular. Não é porque algo aconteceu uma vez que ela vai acontecer todas as vezes. O Hume, ele fala que não é porque o sol esteve no céu da manhã todos os dias até hoje que algo garante que ele vai estar lá amanhã. Por exemplo, não é porque você tira a tampa de uma caneta e joga ela e ela cai direto ao chão, em direção ao centro da Terra, que isso vai acontecer todas as vezes. Para Hume, nada nos garante, a gente não pode dizer isso, que sempre vai acontecer. A gente sabe que hoje é impossível de acontecer o contrário, né? Por conta da lei de gravidade e tudo mais, mas Hume, ele odeia essa coisa da generalização, ele é totalmente contra essa generalização. E toda generalização para ele é totalmente atrevida. Outra coisa do Hume é que o Hume, nessa ideia de causa e efeito, ele diz que é impossível conhecer os efeitos, porque eles estão num mundo diferente do mundo das causas. E a gente pergunta como assim? Lembra dessa questão da caneta que eu acabei de explicar para vocês? Para o Hume, é muito possível saber que o efeito de jogar a tampa de uma caneta é cair, né? Ela vai sempre em direção ao centro da Terra, por conta da lei da gravidade. Isso a gente sabe, mas o Hume ele não acreditava nisso. Ele acreditava que é possível saber que a tampa da caneta ela vai cair em direção ao centro da Terra, mas a gente não sabe por quê. Porque as causas elas estão num mundo diferente. O que a gente vê simplesmente são os efeitos, mas nunca as causas. A gente vê, por exemplo, os raios e os trovões, mas a gente não sabe o que causa eles, sabe? Tudo que vemos são os efeitos, mas nunca as causas. Veja que genialidade do Hume. Mas a gente sabe que hoje isso é errado. É possível conhecer as causas, mas a gente não vê as causas. O que a gente vê são os efeitos. Então o Hume foi muito inteligente nisso, né? Outra coisa que o Hume fala é a questão das impressões, certo? E a questão das ideias. As impressões, elas derivam dos nossos sentidos e por consequência são mais fortes. Você sempre
quando você come algo novo, você sente aquele gosto muito bom, aquele gosto muito ruim, e aquela impressão ela é gravada em você. Já as ideias são simplesmente a rememoração daquelas impressões, ou seja, as ideias são mais fracas. As impressões, em verdade, são bem mais poderosas que as ideias, né? E o último dos pensadores muito importantes empiristas, que eu já tinha citado ele aqui, é o John Locke, né? Com a teoria da tábula rasa. Ele é tanto contratualista quanto empirista. E aí a gente chega num pensador racionalista, que é o René Descartes. Gente, o método dedutivo, o método científico de Descartes, ele é dedutivo e matemático. Dedutivo e matemático. Ele é justamente o contrário do pensamento do David Hume. Primeiro você parte de uma causa geral para depois atingir uma causa particular, dos problemas simples para os problemas mais complexos. E, gente, é importante entender isso do Descartes, porque ele foi o cara que pregou a dúvida. A dúvida para ele é é essencial, é o que nos torna praticamente ser humano, sabe? E a regra número 1 desse pensamento dedutivo matemático dele é não aceitar como verdade qualquer pensamento que não possa ser colocado em dúvida, em verdade. Perdão. Qualquer pensamento que possa ser colocado em dúvida não é mais uma verdade. Não é mais verdade. Descartes só tem 2 verdades no pensamento dele. Ele só conseguiu chegar a 2 verdades. Vê que coisa. A primeira verdade é uma que a gente aprende, né? A gente até sabe, é uma frase bem famosa, mas a gente aprende ela de uma maneira meio errada, né? Descartes tem uma frase em latim que é cogito ergo sum. Essa frase traduzida, normalmente ela é traduzida como penso, logo existo. Bem, não é bem assim. Descartes, na verdade, quis falar, Descartes, né? É porque a fala dele é Descartes, né? O Descartes, na verdade, ele quis falar que você pensa, logo você é. Até porque existem coisas que existem, mas não pensam. Por exemplo, as plantas, ou as roupas, ou as cadeiras, essas coisas existem, elas são factuais, você toca nelas, os celulares, por exemplo. Mas elas não pensam, mas elas existem. Ou seja, você pensa, logo você é. Não há como duvidar disso. Não há como duvidar disso. Se eu penso, eu sou. O que eu sou? Sou humano, muito provavelmente, né? E a outra verdade na qual Descartes chegou foi a ideia de que se você consegue pensar em algo perfeito, então Deus existe. E você se pergunta, como assim, velho? Como assim? Se eu posso pensar em algo perfeito, Deus existe. Só é possível chegar à ideia de perfeição porque existe algo perfeito. E esse algo perfeito seria Deus. Exatamente. E a outra questão acerca de Descartes é que ele é um pensador dualista. Ou seja, um pensador que enxerga o ser humano de 2 partes. O ser humano é formado por algo chamado res cogitam, que é a coisa pensante, e o res extensa, que seria nosso corpo físico, nossa matéria. Por isso ele é um pensador dualista, certo? E agora nós chegamos a um cara que é um gênio, nada mais do que isso. Immanuel Kant, ele foi o pensador que conseguiu sintetizar essas 2 ideias, essa ideia empirista e a ideia racionalista. Kant, ele é um pensador muito extenso, eu podia falar sobre ele por 10 horas aqui, eu acho. Mas eu vou tentar trabalhar no resumo dele, certo? Até porque ele é um pensador muito extenso, ele pensou e considerou muitas coisas no pensamento dele. Eu vou tratar especialmente sobre essa questão da síntese empirista e racionalista dele, gente. Kant, o que ele dizia? Ele dizia que o ser humano é formado por 2 tipos de pensamento. O pensamento inato, que seria o pensamento racionalista, esse é o pensamento a priori, e o pensamento empirista, que seria o pensamento a posteriori. A única coisa que é inata no ser humano para Kant é o tempo e o espaço. Como assim tempo e espaço? Todo mundo nasce sabendo que está inserido num certo tempo e num certo espaço.
Para Kant funciona assim. E todo o resto e todo o resto você vai tendo noção quando você vai amadurecendo, quando você vai tomando noção de quem você é, quando você vai crescendo, né? Outra coisa também, a priori, para Kant, seria as relações, a necessidades, as causas. Essas coisas são a priori. Todo mundo sabe que para os fenômenos, todo mundo nasce sabendo que para fenômenos existem causas, todo mundo nasce sabendo das suas necessidades, todo mundo nasce sabendo que relações existem, sabe? Como uma relação entre o filho e a mãe, seja na barriga ou quando ele nasce. Você nasce sabendo das suas necessidades. A criança tem necessidade de comer, tem necessidade de fazer cocô, de fazer xixi e por aí vai. E também tem necessidade das causas, como eu já expliquei, né? Outra coisa muito importante para Kant é o dever, certo? Eu já dei vocês sobre ética e moral, mas eu vou explicar melhor agora sobre isso. Na deontologia, para Kant, o dever é, na verdade, a única coisa a ser seguida. A ética do dever, né? Você vai agir de maneira que a sua ação possa ser universalizada. Como assim universalizada? Se você, obviamente, é preferível que você escolha falar a verdade do que mentir, porque a verdade tem de ser universalizada, mas não as mentiras, certo? Isso é o que a gente chama de imperativo categórico para Kant, né? Já no imperativo hipotético é como a gente age normalmente, né? A gente age em razão aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas crenças. E aí isso pode causar um grande arrependimento, na verdade causa, né? Para Kant, a única coisa boa, de fato, é a boa vontade. Se você agir na boa vontade, no dever, tudo certo. Mas se você agir conforme o que você pensa, aí tende a dar errado. Não é que vai dar errado, mas tende a dar errado. Outra coisa é a maior e a menoridade kantiana. Não é uma maior menoridade numa concepção federal da gente, né? Por exemplo, 18 anos, não. A maioridade para Kant ela é atingida quando o indivíduo passa a pensar e a questionar por si mesmo, sabe? Você percebe que não tantas pessoas assim são maiores de idade, numa perspectiva kantiana. Muitas pessoas elas se deixam levar pelas opiniões, se deixam acreditar pelos outros e não pensam por si sós, não criticam as coisas, né? Não, chegando assim a não atingir a maioridade. Tem pessoas de 70 anos que ainda não atingiram a maioridade, assim como tem pessoas de 18 que já atingiram essa maioridade. A menoridade seria justamente não pensar por si só, seria levar em conta bastante o que as outras pessoas ainda dizem, nunca criticar aquilo que é imposto e por aí vai. Gente, é isso. Esse é o final da nossa aula de 3 partes. Espero que vocês tenham gostado e, como eu já disse, qualquer dúvida a respeito de qualquer pessoa, de qualquer pensador, a gente vai estar se falando, viu? Eu tentei simplificar Kant o máximo possível porque a teoria dele é bem extensa. Eu tentei tocar nesses 3 pontos que são os mais cobrados ou que eu mais vi já sendo cobrados, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês precisarem de explicação melhor ou qualquer coisa, podem me falar que eu vou estar explicando. Valeuzão, gente. Abraço. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde.